Hora News. Oferecimento. Chegou a Mega da Virada. Acredite, aposte. Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Neste final de semana, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve na Baixada Santista para anunciar a autorização do edital das obras do túnel que vai ligar Santos e Guarujá. Durante a cerimônia, ele falou ainda sobre outros assuntos, como a possível falta d'água no final do ano. Acompanhado de autoridades da Baixada Santista, Alckmin anunciou a segunda e última etapa do processo licitatório para as obras do túnel Santos-Guarujá. São 700 metros de túnel, primeiro do país submerso nesse método de engenharia, e 4,2 quilômetros de intervenção no sistema viário, tanto de Santos quanto do Guarujá. Dia 2 de fevereiro nós abrimos as propostas. Só preço, é menor preço agora. E em março a gente deve assinar o contrato e aí 44 meses para a obra ficar pronta. Em decorrência das obras, 1.400 famílias no Guarujá e 100 aqui em Santos serão deslocadas de suas casas. Não tem jeito de fazer obra se não tiver desapropriação. As pessoas são indenizadas, valor de mercado. Alckmin também foi questionado sobre o possível racionamento de água no estado de São Paulo. Sabesp está mais preparada, mas é importante que todos colaborem, porque a população duplica, triplica, quadriplica aqui na região. Você tem um momento de grande afluxo de pessoas, se todo mundo ajudar, não falta para ninguém. E ainda no litoral sul de São Paulo, a polícia procura motorista que atropelou uma grávida e fugiu sem prestar socorro, também no último final de semana. Giovana Bernardini Miron tinha só 16 anos e estava grávida de 5 meses. Foi vítima de atropelamento em São Vicente, litoral paulista. A jovem, acompanhada do namorado, desceu de uma van e tentava atravessar uma das pistas da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Um carro teria trocado de pista e acabou atingindo a garota. Após o choque, o motorista ainda parou o carro para xingar os dois, segundo o namorado de Giovana. Parou, desceu do carro, olhou para trás e falou: vocês é doido, sai no meio da rua. O Tim falou um palavrão pra gente e entrou dentro do carro e foi embora. O casal saiu de São Paulo na noite de sexta-feira. Ia passar o fim de semana no litoral. Giovana ficaria na casa da família do namorado, para onde ela tinha planos de se mudar até o fim da gestação. A família espera que as câmeras que monitoram a rodovia ajudem a polícia a identificar o motorista que atropelou a jovem. Se ninguém fizer nada, pode acontecer com mais. Quantas outras têm que morrer? Quantas outras têm que ir embora? E deixar a família para alguém fazer alguma coisa? Próximo ao local onde aconteceu o acidente, existe uma passarela. Mas os moradores da região a evitam por falta de segurança. Muitos moradores optam descer um pouco antes, mesmo de dia, né? Um pouco antes da passarela, por esse motivo, por causa de assalto, você entendeu? Por causa da violência que tem naquele pedaço mesmo. Em São Vicente, ainda falando do litoral, 19 presos fugiram da penitenciária 2. A repórter Valéria Chagas tem mais informações. Segundo a administração do presídio, os presos conseguiram fugir através daquele buraco cavado na parede. De acordo com funcionários que não quiseram se identificar, os 19 fugitivos fazem parte do regime semiaberto. Até o momento, ninguém foi recapturado. Ainda não se sabe também de que forma eles conseguiram fazer o buraco na parede. A penitenciária passou por uma reforma este ano e a capacidade passou de 500 para 862 presos. No final de ano, aumenta bastante o movimento de turistas e paulistanos na Avenida Paulista, tudo para ver a famosa iluminação de Natal na cidade. Mas nesta época, o número de furtos e roubos costuma aumentar bastante na região. Adervaldo mora na avenida mais famosa do Brasil e este ano foi vítima de ladrões enquanto caminhava por aqui. A pessoa vem, passa de bicicleta e leva. Isso à noite? Isso. Este outro morador da região passou pelo mesmo drama. Eu mesmo, distraído com o iPhone,
passaram de bicicleta e levaram dele. Não pode andar com o celular na mão, não pode ficar marcado com carteira. Redobrar a atenção ajuda, mas o fato de estar na Avenida Paulista faz com que muita gente tenha a falsa sensação de que está completamente seguro. Tem muita gente, tem bastante movimento, é por isso. Mas polícia mesmo não tem muito? Não tem, né? A polícia está ali, mas é impossível garantir um policial para cada morador. Os enfeites de Natal fizeram com que aumentasse bastante a quantidade de pessoas que vêm até a Avenida Paulista durante a noite. E quem chega aqui encontra, de fato, um local mais bonito, enfeitado, mas há também a insegurança. E esse fator se reforça quando a gente olha a quantidade de crimes registrados aqui nesta região. Os números são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De janeiro a outubro deste ano, a delegacia da área que atende a região dos Jardins registrou 1.747 roubos e 5.477 furtos. O número é maior que as ocorrências do mesmo tipo em todo o ano de 2013. O jornalismo da Record fez uma blitz da segurança na Avenida Paulista. Percorremos todos os quarteirões e concluímos que a distribuição dos policiais pode facilitar a ação dos bandidos. Deveria ser melhor, deveria ter mais segurança. Mais policiais eu não vi nenhum, eu vim de lá da Brigadeiro. Este aqui é o sentido do Paraíso. Eu estou caminhando desde a rua Carlos Sampaio, passei inclusive pela estação que fica na Brigadeiro Luiz Antônio e agora nós já estamos avançando mais um quarteirão. Depois destes 300 metros, só agora a gente consegue ver ali na frente 2 policiais militares encostados na parede. Mais à frente, há uma base fixa da PM no Parque Trianon. O trecho mais seguro da Paulista fica entre a Peixoto Gomide e a Frei Caneca. Aqui estão concentrados os enfeites de Natal mais visitados pelo público. Há policiais a pé, de carro, na base móvel estacionada e até de bicicletas. Muita polícia, tá super bem policiado. Sentiu segura? Me senti segura. Aqui a cada esquina tem sempre 2 ou 3 policiais que ajudam a gente também a comprar com mais segurança. Andamos ainda sentido Consolação e, mais uma vez, a quantidade de PMs diminui na medida em que nos afastamos dos enfeites de Natal. Neste trecho até a Rua da Consolação, que está lá na frente, nós vimos apenas 2 policiais bem perto do cruzamento da Rua Augusta. E agora a gente vê uma base da Polícia Militar estacionada no outro lado, sentido Paraíso. Neste ponto, pergunto à moradora se ela viu algum policial. Eu vi não o suficiente para a quantidade de pessoas. A senhora acha que deveria ter mais segurança? Sim, não me sinto segura andando na Paulista essa hora, por exemplo. Para o Conselho de Segurança dos Jardins, a quantidade de policiais poderia ser maior. A cobrança vale para a Avenida Paulista e para as ruas do bairro. Eu acho que nós temos que cobrar sempre, certo? Afinal, nós pagamos impostos. E um novo tipo de guarda promete reforçar a segurança de casas durante as férias dos paulistanos. São os cães de aluguel. Raças como Rottweiler e Pastor Alemão passam por um treinamento. Tudo para evitar assaltos em residências. Nem câmeras de segurança, nem vigilantes. A placa no portão já avisa. Quem cuida da casa é o leão. Saio de manhã, chego à noite e tá sempre cuidando da casa. É um leão mesmo? É um leão, claro, né? Leão faz jus ao nome. É da raça Rottweiler e de longe já assusta. Assusta, ele late bastante. Silvânia aluga o cão há quase 3 anos. A ideia surgiu depois que ela foi assaltada pela 3ª vez. Da última vez eles entraram, né, como não tinha ninguém, pularam o portão, tiraram a janela, aí levaram DVD, tênis, ferro, relógio, levou um monte de coisa, revirou toda a casa. O cão vive solto no quintal e desde que chegou, Silvânia está tranquila, nunca mais foi assaltada. O pessoal passa, olha, mas não chega nem perto. O animal foi treinado para ser um cão de guarda. Se um bandido invadir a casa, por exemplo, certamente será atacado. Olha, só de a gente chegar aqui perto do portão, ele já muda de comportamento, inibindo qualquer ação criminosa. Esses cães de aluguel estão em alta no mercado, principalmente nessa época do ano, quando muita gente viaja. A vantagem é que o cão não dorme, né? Não abandona o posto. Então, assim, ele vai ficar e proteger o território
Fábio treina cães para segurança de imóveis há 12 anos. Ele tem um canil com 54 animais. 50 já estão alugados. As raças mais procuradas são Rottweiler e pastor alemão. Todos os animais passam por um treinamento bem específico, que pode durar até 3 anos. Quando o cão chega em qualquer local, ele vai urinar naquele local para marcar que é dele. Então ali ele, achando que ali é dele, ele vai proteger até o fim. Não. Segundo o treinador, um animal preparado para cuidar do imóvel evita até 90% dos assaltos. Normalmente, todo o ladrão, o meliante, o que seja, ele já não quer trabalhar, então ele procura um local fácil. Se ele vê que já tem o cão lá no local, normalmente ele vai buscar um local que tenha mais facilidade. O valor para alugar o cão por mês é de R$ 600. O pacote inclui veterinário, alimentação e limpeza. Todos os dias, um funcionário do canil passa na casa para limpar o quintal e tratar do cachorro. O único problema é na hora de devolver o animal. Muita gente se apega e já o considera da família. Ele cria uma afinidade com o cão, né? Você já viu gente chorar? Sim, sim. Já vi, sim. Por enquanto, Silvânia não quer nem pensar nisso. Eu já peguei amor, ele é carinhoso, às vezes até ciumento comigo mesmo, né? Praticamente da família. Você merece, né? Os curdos iraquianos têm feito progressos na luta contra os jihadistas. As vitórias foram comemoradas pelo grupo. O chefe dos curdos iraquianos, Massoud Barzani, celebrou as vitórias de seus combatentes contra o grupo Estado Islâmico. Ele fez uma visita ao Monte Sinjar, tomado recentemente dos jihadistas. Os peshmergas alcançaram uma vitória histórica que nós nem esperávamos. Durante 2 dias, as forças abriram 2 rotas principais para o monte e liberaram grande parte da cidade de Sinjar. A ofensiva, que contou com cerca de 8.000 combatentes, foi o golpe mais importante dos curdos na luta contra os jihadistas. Beneficiado pela ofensiva aérea lançada pela coalizão internacional, o ataque conseguiu romper o cerco que o EI mantinha desde setembro. O avanço também reduziu o risco de um genocídio de centenas de civis yazidis, o grupo considerado herege pelos jihadistas. Barzani disse que no futuro os combatentes peshmergas poderão participar de uma ofensiva para reconquistar Mossul, a segunda cidade mais importante do Iraque, tomada em junho pelo Estado Islâmico. O cantor e compositor britânico Joe Cocker morreu nesta segunda-feira. O músico de 70 anos lutava contra um câncer de garganta já há algum tempo. Cocker se imortalizou interpretando a canção With a Little Help from My Friends, dos Beatles, isso no Festival de Woodstock, ainda no final da década de 60. Dono de um estilo único, com uma rouquidão que enfatizava a potência de sua interpretação, o músico se apresentou no Brasil 3 vezes, a última em 2012. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Por isso nós vamos agora ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Décio, boa noite. O verão começou ontem e Guarapari, o balneário mais famoso do Espírito Santo, vive uma polêmica. O prefeito quer selecionar os turistas que frequentam a cidade para dificultar a entrada de quem tem menor poder aquisitivo. O verão, a estação mais agitada do ano, chegou com um sol tímido, mas com muito calor. No Espírito Santo, o verão também é sinônimo de Guarapari. O balneário mais famoso do estado possui praias de todos os tipos e que tem em comum a beleza que encanta. Tem bastante opção, muitas praias, todas são lindas, sim, todas são limpas, né? Bem cuidadas, família mesmo. A Praia do Morro é a maior delas. Com novos quiosques, a região espera dar mais conforto para os turistas neste ano. O centro da cidade também é rodeado de praias, uma mais charmosa do que a outra, ideal para as famílias. É aqui também que fica a Praia da Areia Preta, com suas areias monazídicas, que são radioativas e têm poder curativo. Foi ela quem deu a Guarapari
o apelido de Cidade Saúde. A Enseada Azul também é linda. A região é que atrai mais jovens, gente que se cuida o ano inteiro para desfilar na Praia da Bacutia. E é nessa época do ano que a cidade ganha, digamos, um sotaque diferente. Ô, trem bom demais eu aqui. Quando o assunto é turista, os mineiros são a maioria por aqui. São eles quem ajudam a movimentar a economia local. De cada 100 moradores, 6 trabalham com turismo. Isso sem contar os informais. Por ano, o balneário recebe cerca de 700 mil visitantes. O faturamento da empresa aqui nessa época, ela sobe 200% mais ou menos em relação ao restante do ano. É muita coisa, né? É muita coisa. E foi exatamente de olho no dinheiro trazido pelos turistas que o prefeito da cidade fez uma declaração polêmica. Ele disse que espera receber turistas qualificados com mais dinheiro para gastar. Mas a declaração não agradou os comerciantes locais. Eu acho que, de certa forma, educar o turista é mais fácil. Agora, você selecionar o turista, você não consegue. Como é uma cidade turística, ele tem que investir nisso para todos os públicos. Porque não tem como escolher um público que vai vir para a cidade. Foi uma declaração muito mal colocada. Polêmica à parte, antes de exigir alguma coisa do turista, o prefeito tem desafios a cumprir. A cidade ainda sofre com a falta d'água pelo grande aumento do consumo no verão. E a segurança é sempre um ponto delicado. Nós temos um absurdo hoje em dia de casas que se colocam de 50 até 200 pessoas, sem uma placa de saída de emergência, sem um extintor de incêndio, sem nada da vigilância sanitária para saber qual é o produto que ali dentro está sendo consumido. Isso é que vai causar transtorno na falta de abastecimento de água, na mobilidade urbana. Guarapari é mesmo uma ótima opção para quem busca agitação, esportes ou só relaxar numa bela praia, independente de quanto dinheiro você tenha para gastar. Em nota, o prefeito de Guarapari, Orli Gomes, disse que foi mal interpretado, mas destacou a importância de se normatizar medidas como os aluguéis de casas para veraneio e a circulação de ônibus de excursão. O objetivo, segundo o prefeito, é gerar mais impostos e melhorar a infraestrutura da cidade. Bom, e ainda falando em verão, junto com ele vem as chuvas, uma das maiores preocupações dos capixabas. Tanto que em um bairro de Vila Velha, os moradores estão aterrando as próprias casas para tentar fugir das enchentes. E muitas vezes nem essa medida resolve. O jeito é construir um novo andar e abandonar a casa original. Ao chegar a Pontal das Garças, em Vila Velha, a impressão que se tem é de que o bairro é um lugar tranquilo de se viver. Nada de prédios, só casas. Mas a maioria delas aterrada pelos próprios moradores. O motivo? As enchentes frequentes. Essas imagens são de um ano atrás, quando fortes chuvas atingiram todo o estado. A água invadiu as casas. O bairro ficou ilhado. Ficou muito difícil, nós tivemos que sair, né? Como eu sou motorista de ônibus, tenho que sair cedo, então eu tive que sair e fui para casa da minha mãe. Fiquei 10 dias lá na casa da minha mãe. E sua família também? Também, mas saiu daqui de barco. Aqui já foi aterrado uns 2 metros já. Mal dá para guardar as bicicletas, o carro ainda tá passando aqui, mas passa aqui um dedo aqui abaixo da coluna, né? Bem arriscado, né? Mas ainda é melhor do que deixar na rua. O Antônio Carlos é morador de Pontal das Garças há 8 anos. Já presenciou 3 enchentes. Essa do ano passado foi a pior que nós tivemos aqui. O que acontece? Como é que o bairro fica? É só mais ou menos 1,20 m de água, né? Aí você tem noção do que a gente passa. Eu cheguei a pagar frete de barco aqui dentro. Para a dona Luzia já são 14 anos de Pontal das Garças e muitas adaptações na casa para sobreviver às enchentes. A primeira vez que uma enchente atingiu a casa da dona Luzia foi há 8 anos. Na época, ela aterrou 60 centímetros da casa, que tinha mais de 4 metros de altura. Com o passar dos anos e muitas enchentes seguidas, a casa hoje tem 2,5 metros de aterro. A solução foi construir e morar em cima da casa original. Não tinha mais condições de a gente aterrar e continuar dentro da casa, porque a casa foi ficando baixa demais. Uma casa que era alta foi ficando baixa. Mas por quê? O problema da gente aqui não é aterrar o bairro. O problema da gente é fazer o saneamento básico.
É passar com rede de esgoto, ter uma evasão de água. Aqui não tem água aqui dentro, ela entra e fica parada, ela não tem para onde sair. Nem esse bairro aqui, Pontal das Garças, ele é rodeado, não sei se vocês notaram, que ele é rodeado por um valão. Então isso aqui a gente está dentro de uma ilha. Os moradores todos aqui vivem dentro de uma ilha. Essa ilha, quando enche, a água fica parada ali igual uma lagoa. Algumas medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura de Vila Velha quanto ao escoamento de água de Pontal das Garças e bairros como Guaranhuns e Gaivotas, que também sofrem com as chuvas. Este ano foram instaladas 3 bombas na estação de bombeamento do canal de Guaranhuns para possibilitar a retirada de um volume maior de água do local para o rio Jucu. Mais 4 bombas devem ser instaladas até o final de janeiro. Mas será que a população acredita que com essas medidas a vida por lá vai melhorar? Esse problema só vai acabar se a gente tiver um prefeito que cuida do escoamento de água. Um engenheiro bom que faça um projeto bom para a água sair daqui de dentro, para ter evacuação de água. Mas mesmo com todos os problemas que tem o bairro, eu gosto do bairro, entendeu? Nem pretendo ficar morando aqui assim. Eu espero que, se Deus quiser, vai melhorar sim. E agora vamos falar de coisa boa. O brasileiro Gabriel Medina acaba de ser campeão mundial de surf. E aproveitando o embalo, um projeto social quer formar futuros campeões. Só que em bodyboard. O projeto funciona na Serra, na região metropolitana da Grande Vitória. Não tem corpo mole por aqui. O trabalho é puxado e exige dedicação. É na areia que começa o treinamento dessas crianças e adolescentes do Instituto Mayla Venturim, em Jacaraípe. Foi através do bodyboarding e da paixão pelo esporte que o projeto começou. Foi assim, uma parceria entre os amigos Fábio de Franco, Renato Oliveira, eu, na época, Trícia Navarro e Jair Altoé também, e que éramos atletas, né? Todos eram atletas, e a gente resolveu passar um pouquinho do que a gente sabia para os alunos. Além da parte física, a técnica também é passada na areia antes de ser testada nas ondas. A repetição faz parte, afinal, as manobras precisam ser executadas com perfeição. A Larissa está no projeto há mais de 1 ano e não consegue mais ficar longe do mar. Sempre gostei de surfar, desde os 3 anos. E quando chega a hora de cair na água, não fica ninguém para trás. Em 4 anos de projeto, cerca de 480 crianças e adolescentes passaram por aqui. E não são só as dicas de bodyboard que elas aprendem. O principal é você poder proporcionar o contato da criança com o esporte, né? Que através do esporte você aprende disciplina, você fica mais responsável, muda o seu comportamento dentro de casa, na escola. Os pais dos pequenos atletas também observam o quanto o esporte influencia a vida dos filhos. É um ótimo projeto, as crianças são super educadas, são bem treinadas, o professor está ali para chamar atenção se tiver uma palavra errada, é muita educação que eles dão aqui. Com 24 anos de carreira, Mayla é uma das grandes atletas que o Espírito Santo formou. Atualmente, a número 7 do mundo, ela também fala da conquista de Gabriel Medina no surf e como esse título serve de inspiração para a futura geração. Isso é um exemplo de persistência e disciplina, né? Então é isso que eu passo para os alunos, para que eles tenham bastante disciplina, que eles realmente repitam os exercícios, as manobras, para quem sabe chegar no futuro aí sendo um grande campeão, não só na vida, mas também no esporte. Gabriel está no projeto desde o início e conta como sua vida mudou com o esporte. A gente passa a saber se comportar no meio de várias pessoas, assim, não ficar arranjando confusão por besteira. Você hoje é mais feliz por estar fazendo esse esporte, ter encontrado esse esporte para sua vida? Com certeza. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite a você também, Adriana. Até amanhã com mais informações aí do Espírito Santo. E você vai ver daqui a pouco, Curitiba sofre com chuva forte na tarde desta segunda-feira. O Hora News vai a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.
A gente volta agora com Hora News direto de Vitória, com outras notícias do Espírito Santo, que você vai ver ainda nesta edição. Depois de muita polêmica, deputados aprovam com ressalva as contas de Renato Casagrande. Polícia Rodoviária Federal faz operação de olho nos motociclistas infratores. Substituir produtos tradicionais da ceia de Natal pode ser uma boa alternativa para economizar. Depois de muita polêmica, os deputados chegaram a um acordo e aprovaram com ressalva as contas do governador Renato Casagrande. Ao contrário do que se viu nas últimas sessões marcadas por bate-boca e manobras políticas, as polêmicas contas do governo Renato Casagrande em 2013 foram aprovadas e o clima era de tranquilidade. Todo o tempo conversávamos com os lados, para que nós achássemos um espaço de conciliação. Outros deputados também apontavam nessa direção. E era importante que nós mantivéssemos a discrição, o silêncio, porque na política nós precisamos ter paciência para que sejam produzidos os consensos entre pares tão diferentes. O presidente Teodorico Ferraço está de licença e os trabalhos foram conduzidos por Luiz Durão. Todos os outros deputados compareceram. O deputado Euclério Sampaio se manteve contra. Já os outros 6 parlamentares da Comissão de Finanças da Casa foram favoráveis. A aprovação das contas do governo Renato Casagrande só foi possível porque houve a inclusão de uma emenda no parecer. Ou seja, os números foram aprovados, mas com ressalvas. Faz um indicativo de que houveram aspectos das contas que deveriam ser observados apenas. Não tem nenhuma sanção punitiva ao governador do estado e faz com que seja observado, principalmente para os próximos anos, as metas fiscais para que isso não volte a ocorrer. Nosso sentimento é um sentimento de alegria, de alívio e de justiça. É esse o sentimento. Eu considero uma vitória política do governador Casagrande, depois de de um impasse tão longo que podia ter trazido consequências tão negativas para o futuro político dele? Olha, não trabalhamos com a palavra vitória. Acho que não é importante para a sociedade capixaba superar esse momento político eleitoral e que toda a sociedade capixaba olhe para o futuro do Espírito Santo. Não há vitoriosos nem vencidos nessa votação. O que há é a realização de justiça por parte da Assembleia Legislativa que, de certa forma, acata o relatório do Tribunal de Contas, que era um relatório muito enfático no sentido da aprovação das contas do governador. E os deputados aprovaram agora há pouco o reajuste no próprio salário. O valor salta de R$20 para R$ 25.300 a partir de fevereiro de 2015. A proposta não estava na pauta de votação, mas os deputados incluíram aí esse presentão de Natal no projeto que previu o abono aos servidores estaduais. Já o benefício para o funcionalismo será bem mais modesto. R$ 500 para os servidores do Executivo e de R$ 700 para os demais poderes. A volta da cobrança do pedágio da Terceira Ponte é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. A Justiça Estadual determinou a volta da cobrança do pedágio na Terceira Ponte. Você concorda com a decisão? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. A Polícia Rodoviária Federal está de olho nos motociclistas, principalmente porque é nesta época do ano que aumenta o número de pessoas flagradas pilotando motos depois de ingerir bebida alcoólica. Somente na Grande Vitória são registrados em média 14 acidentes por dia e quem está em cima de uma moto está mais vulnerável. Ano passado aconteceram nas vias capixabas 17 mil acidentes com vítimas, 11 mil envolviam motocicletas. O que mais preocupa é que muitos desses acidentes são graves. Nas estradas e rodovias aqui do Espírito Santo, um motociclista morre a cada 24 horas. Nos trechos federais não é diferente. Nesta época do ano, então, o motorista deve redobrar a atenção. A imprudência é a maior causa dos acidentes e a Polícia Rodoviária Federal está intensificando as fiscalizações e as abordagens. Em plena segunda-feira, 2 pessoas foram flagradas guiando ou dirigindo embriagadas. Eu creio que nessa época também, por causa das festas, isso contribui
para que algumas pessoas exagerem e acabem não acreditando na fiscalização e tentem continuar bebendo e dirigindo. Numa das fiscalizações, em um posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-262, motociclistas foram parados, tiveram a documentação conferida e se submeteram ao teste do bafômetro. Depois, todos interromperam a viagem para assistir a uma sessão de cinema. 5 minutinhos para consciência e educação no trânsito. Na plateia, quem se arrisca todos os dias. A gente acaba ficando meio com medo, né? Com esses acidentes, como tá perigoso essas pistas hoje em dia. Então a gente tem que estar tomando sempre precaução, né? A gente não pilota só pra gente, né? Tem os motoristas, no caso. Então, na pista o perigo é toda hora. Desde o momento que você monta na moto, fica mais vulnerável ao acidente, né? Carro você tem mais segurança do cinto, a moto, o carro bate em você, você cai, você acaba se machucando muito mais, até mesmo pagando com a vida, né? Operações da PRF direcionadas aos motociclistas vão continuar acontecendo de surpresa durante todo o verão. A Polícia Rodoviária Federal vai estar nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal vai estar fiscalizando embriaguez em especial, vai estar com vários radares pelas rodovias capixabas, vai estar também com algumas viaturas espalhadas para também flagrar a ultrapassagem indevida. Então eu peço a todos os motoristas, nos ajudem e se ajudem, ou seja, não cometam infrações para que não precisem ser punidos. A seguir, como fazer a ceia de Natal e gastar menos. Uma das dicas é fugir dos produtos tradicionais. A gente volta já. Ainda não comprou os produtos para a ceia de Natal? A dica é pesquisar e substituir o que é tradicional. A economia pode chegar a R$200. Nos supermercados de Vitória, consumidores em busca dos produtos para a tradicional ceia de Natal. Um t-shirtzinho, né? Fazer um salpicão, né? Panetone. Essas coisinhas básicas. Mesmo um pouquinho mais caro? Um pouquinho mais caro, mas a gente vai dar um jeitinho. Em tempos de crise, a busca por economia é boa. Ainda mais com tudo mais caro nas prateleiras. Para quem ganha 724, fazer o quê? Não faz nada não. Só um frango só. Mais barato ainda? Mais barato ainda. Uma farofinha e tudo bem, né? Preparar aquela ceia de Natal com fartura na mesa e bem gostosa, todo mundo quer, não é? O problema é levar produtos mais em conta para o bolso, sem perder de vista aqueles produtos típicos da ceia de Natal. Um segredo para isso é escolher bem os produtos, pesquisar e comprá-los o quanto antes. Nós temos que estar pesquisando os preços e estar repondo o que for melhor dentro da nossa casa, né? Então, já estou comprando. Se os preços andam mesmo salgados, o jeito é substituir os alimentos. Por exemplo, aqueles tradicionais panetones e produtos como damasco, castanha, ameixa e nozes deixam a ceia mais cara. Mas tem jeito de ficar mais barata. A sobremesa é uma parte que a gente consegue transformar tranquilamente. Então a minha melhor opção para oferecer para vocês vai ser uma salada de fruta. Então a gente pode escolher as frutas que a gente tem um paladar um pouquinho mais aguçado para elas. Por exemplo, banana, abacaxi, maçã, pera. Vai muito do hábito individual da família mesmo. E ao invés de botar aquele leite condensado, aquele creme de leite, que é o mais gorduroso e mais adocicado, a gente tem a opção de estar utilizando o mel, que é uma boa fonte, vai dar uma boa adocicada. E a gente tem nutriente aqui dentro e também o suco da laranja. Então a gente pode estar espremendo a laranja e usando ela como fonte. Então é só colocar no potinho mais bonito na mesa para poder enfeitar e vai estar adocicando as frutas. Se o dinheiro anda curto,
Que tal trocar o peru por frango ou peixe? A gente pode estar trocando o Chester por uma galinha assada, por um frango assado, uma sobrecoxa mesmo, né? E também a opção do peixe, que é muito mais saudável. Então a gente pode fazer uma opção dele grelhado ou ele assado, assar com pimentão, com uma cebola, para deixar ele mais incrementado, bastante ervas finas, manjericão, alecrim. Então isso vai deixar ele mais atrativo para o consumo e para o bolso. Sucos de frutas são boas opções, segundo a nutricionista. Outra dica é evitar as receitas que levem vinhos e trocar o champanhe pela cidra. A grande diferença entre um e outro é a quantidade de açúcar, então sempre ficar de olho para ver qual é a melhor opção. Outra dica é montar saladas. Para isso, abusar dos legumes, verduras e hortaliças. Esses alimentos são mais simples, econômicos e saudáveis. A salada ela vai deixar a mesa muito mais bonita, porque o verdinho deixa a mesa muito mais alegre. Então aproveitem, usem bastante as folhas, brinquem com as frutas no meio da salada, uma opção de manga, tomate, rúcula, que são um pouquinho mais diferentes e deixa a mesa mais atrativa. A economia pode chegar a R$200. Mesmo assim, tem gente que nem pensa em substituir. Eu não gosto muito de substituir não, Natal é especial, né? E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem as notícias pra gente lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite. Boa noite, Adriana. Moradores de uma rua aqui de Cachoeiro convivem com o problema há 20 anos. Um barranco que ameaça desabar a cada temporal. Os moradores até conseguiram aprovar a obra no orçamento participativo, mas até hoje nada foi feito. Estas são as residências da Rua Padre Franco, no bairro Gilberto Machado. Nos fundos de uma das casas, um perigo para os moradores desta rua, no bairro Recanto. O barranco cede a cada dia que cai um temporal. O drama persiste há 20 anos. Tem pedra ali, entendeu? É muito perigoso e a água lá de cima vem com tudo. Já chamei Defesa Civil, a gente vem que eles vão fazer e nunca faz. Imagine viver assim, dia e noite com este risco. Na última chuva, os moradores fizeram essa valeta para escoar a água da chuva. E quando é preciso a ajuda da prefeitura... Tem muito tempo que eles falam que vem fazer e nunca vem, não aparece ninguém para fazer. Fala que está resolvendo, fala que vai fazer, mas a gente continua no mesmo problema. Quem mora aqui não aguenta mais conviver com água de chuva e lama dentro de casa. Porque eles passam a máquina ali em cima. Quando eles passam, desce, fica a água presa lá, depois desce de uma vez. Se descer de uma vez, é capaz de afogar a gente dentro de casa. Os moradores resolveram pedir a solução imediata do problema. Para pelo menos o prefeito olhar pra gente, né? Porque senão daqui um dia minha casa vai cair. E tem uma pedra ali em cima, é perigoso também. E essa água vem lá de cima, lá da rua, lá do asfalto. Bom, a Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira informou que já concluiu o projeto para a resolução do problema na rua Pedro Turini e que já teve início o processo de licitação para a escolha da empresa que vai realizar as obras. A manhã desta segunda-feira foi muito especial para os alunos de uma escola pública aqui de Cachoeiro. Eles receberam a visita do Papai Noel e também os presentes que pediram no Natal. As crianças da escola Albertina Macedo, no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro, se reuniram na manhã desta segunda-feira para receber uma visita muito especial. Antes da chegada, muita expectativa e cantoria. Quando Papai Noel entrou na escola, as crianças ficaram na maior alegria. Ele trouxe um monte de presentes para serem entregues aos pequenos. Um por um, eles foram sendo chamados para receber o embrulho. E na hora de abrir, foi a maior festa. O que você pediu pro Papai Noel? Um carro de bombeiro. Será que ele acertou? Gostou do seu presente? Gostei. Gostou, Arthur? Gostei! Muito? Muito! Vai brincar bastante? Vou! Cada um desses presentes que está aqui, eles vêm com uma cartinha que foi escrita por essas crianças com o desejo de Natal para o Papai Noel. Essas cartinhas ficaram expostas na árvore solidária que foi montada pelo Lions em um shopping de Cachoeiro. Ao todo, 200 cartas foram atendidas. São pessoas anônimas que retiraram a cartinha na árvore solidária. É uma parceria que a gente já faz com o Lions Club já há 7 anos.
né, que vem dando muito certo, que tem feito a alegria de muitas crianças. E a cada presente uma alegria. O Pedro Henrique não quis esperar e já experimentou a chuteira e o meião que ganhou do Papai Noel. Eu tinha pedido vermelho, mas me deram laranja. Mas tá bom essa? Essa campanha da Árvore Solidária é realizada há 7 anos. A cada ano, uma escola diferente é beneficiada. E se é bom para quem ganha os presentes, com certeza também é bom para quem ajuda. Afinal, ver o sorriso dessas crianças não tem preço. Cada criança tem seu desejo, faz sua solicitação e a gente tenta, né, através das famílias de Cachoeiro, atender essas criancinhas aqui, fazendo essa felicidade de todas elas nesse dia. Valeu a iniciativa, parabéns. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, as notícias do esporte com Flávio Simões. O Hora News volta já. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje uma intervenção administrativa no novo Hospital São Lucas. Os motivos são as irregularidades em contratos e serviços da empresa terceirizada que administra o São Lucas. O Hospital São Lucas foi reaberto no dia 12 de setembro sob a administração do Instituto Americano de Pesquisa, Medicina e Saúde Pública. O modelo de terceirização funciona em outros 2 hospitais da rede pública. No entanto, há meses, médicos do novo hospital vêm relatando atrasos em salários por parte da empresa e, por isso, limitaram o atendimento a novos pacientes. Na tarde desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, anunciou uma intervenção administrativa no hospital. De acordo com ele, desde a primeira avaliação do serviço, a secretaria notou irregularidades em contratos e serviços da organização social. Alguns contratos sem assinatura, alguns contratos que não seguem os processos jurídicos normais, alguns contratos que não têm muita clareza no número de pessoas que trabalham, carga horária, o quanto recebe, e alguns contratos a gente fazendo uma comparação com outros hospitais da rede própria, da rede filantrópica e da rede de OS, que a gente tem em outros 2 hospitais, nós notamos algumas preocupações justamente com precificação desses contratos. Com indício de irregularidade, os repasses públicos para o hospital foram limitados em 60%, apenas para garantir o pagamento de funcionários e serviços básicos. Nós começamos com um repasse menor e a partir do momento que o hospital foi sendo ativado, poderia chegar a um teto aí de cerca de R$5.200.000 por mês para a empresa, e nos últimos meses nós estávamos repassando a pedido do próprio governo, aconselhado informalmente pelo Ministério Público, pela PGE, que a gente repassasse o dinheiro para o custeio da quantidade de pessoas e de leitos abertos que estavam lá. Então o último repasse que nós fizemos, por exemplo, foi 60% desse total, agora no 8 de dezembro, que foi no valor de R$3.120.000. Ainda de acordo com o secretário, a opção pela intervenção foi para evitar um possível fechamento do hospital em caso de rompimento de contrato. Hoje nós temos lá 98 pacientes internados, todos com assistência. Nós reafirmamos isso perante todos os funcionários do hospital, que vão continuar trabalhando normalmente. O que foi afastado a pedido temporário é das pessoas que dirigem a instituição e os diretores atuais. Então nós mandamos para lá, além de uma equipe interventora, uma equipe de gestores da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado, que vão fazer a gestão do hospital a partir de amanhã. Em todas as áreas do hospital vai ter um gestor público da Secretaria, justamente para que isso não aconteça. Ao contrário, nós queremos fazer um esforço, como eu disse anteriormente, de, no possível, entregar entre 10 e 30 leitos até o final ainda desse governo, com essa nova equipe de intervenção. E o nosso assunto agora é o futebol. O mercado da bola segue em alta. O Internacional já tem um novo treinador e quem traz as outras novidades para a gente é o Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana, boa noite a todos.
Pois é, Adriana, enquanto a bola não volta a rolar pelos campeonatos regionais, as atenções do futebol brasileiro estão voltadas mesmo para o mercado de jogadores e técnicos. A novidade de hoje foi a confirmação do novo treinador do Internacional. O uruguaio Diego Aguirre acertou com o clube e já foi apresentado, foi agora há pouco, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. No Cruzeiro, o destaque do time na conquista do título deste ano, Ricardo Goulart, negou uma boa proposta feita pelo Cruz Azul, do México. Enquanto isso, o campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, já conta com o seu reforço para o próximo ano. O atacante argentino Lucas Prato desembarcou na capital mineira hoje de madrugada. O jogador, que defendeu o Vélez Sarsfield nessa temporada, deve assinar contrato de pelo menos 4 anos com o Galo. E o Santos está de olho em um novo goleiro. Os nomes preferidos são Jefferson, do Botafogo, e Marcelo Lomba, que atualmente está no Bahia, mas que também pode se transferir para a Ponte Preta. Nesse caso, Aranha iria para o banco de reservas. A contratação só será efetivada se o novo goleiro se enquadrar nas condições financeiras do clube. Aliás, por falar em condições financeiras, o Botafogo anunciou hoje que vai limitar o seu teto salarial, teto do seu plantel para o ano que vem, em R$50 mil. A única exceção será o goleiro Jefferson se ficar no Botafogo. Aí sim, ele deverá ser pago por patrocinadores ou deverá ser feita uma campanha de marketing específica para que Jefferson permaneça no clube. É isso, Adriana. A todos uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Flávio. Boa noite. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma excelente noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.